Bom, como isso ficou? Se no vídeo anterior dissemos que eles tinham descido para a lama, agora já estão lá com o rosto quase coberto, que nem enxergam, tem que tirar a lama dos olhos e de tanguinha. Eles estão lá no calor da batalha. Pois é. Na segunda semana vai ser uma coisa. O caso é que na entrevista que Florentino deu ao jornal É o País, sim, antes da campanha, eu já dizia que seria muito bom, fosse qual fosse o propósito da campanha, para que Florentino nos esclarecesse em que vai consistir essa mudança de modelo. Quanto mais Florentino fala, sem explicar totalmente, pode ser, não fiquem bravos comigo que ele esteja querendo esclarecer, mas talvez esteja deixando tudo mais confuso. E o outro se aproveite. Vamos ver isso no seu discurso. Alguns dizem que estão assessorando mal o Riquelme, talvez em alguns pontos. Mas nisso, no fato de colocar agora como um referendo para vender ou não o Madrid, acho que politicamente, talvez ele acerte. Porque o sócio, sem entender o Florentino, pode ter ficado um pouco assustado hoje. Vai ter gente que não vai entender muito bem. Alguns sócios ficaram assustados. Certo, para isso, como vocês sabem, neste canal estamos falando de um lado e do outro. Para isso, vamos ler esses tweets onde explicavam em que vai consistir esse plano de Florentino de vender 5%, etc. E também vamos fazer algumas perguntas. É o mesmo que colaborou no canal do Ramon outro dia. Ou seja, não é qualquer um, entende do assunto. E ele explica muito bem para ver se você é sócio, isso convence você ou não. E quem tiver medo, está no seu pleno direito de ter medo. Henrique Riquelme aproveita esse medo de forma tão lícita quanto o Florentino. Convocar eleições, ele podia fazer isso e fez. Ele fez, mesmo sem precisar, né? E estava previsto nos estatutos, então, aqui cada um usa as armas que tem. Henrique Riquelme, depois dessa entrevista no El País, hoje entrando e saindo do estádio Alfredo Di Stéfano, em Valdebebas, para assistir ao feminino. Mostramos no vídeo anterior, ele disse: às 6 da tarde, no escritório que fica em frente ao Bernabéu, ele convocou a imprensa para fazer essa declaração institucional. E disse o seguinte: Florentino Pérez cruzou uma linha vermelha, Florentino Pérez cruzou. Eu me comprometo a fazer o contrário. Informo a vocês que esta semana irei ao cartório para deixar por escrito, junto com minha diretoria, um documento público, meu compromisso de campanha. Jamais venderei qualquer parte do Real Madrid para terceiros. Convido publicamente Florentino Pérez para que me acompanhe ao cartório e possa assinar essa publicação. Existem dezenas de medidas para aumentar a receita, reduzir despesas. Esta semana estivemos falando sobre várias delas, modernizar a gestão, defender melhor nossos direitos sem abrir mão do nosso modelo de propriedade. O Florentino Pérez, de 20 anos atrás, nunca teria cogitado vender. O Florentino, de 20 anos atrás, não teria medo de um debate penalizado. Dada a gravidade da situação, também ofereço ao senhor graças. Anas Lagarde. cuidado. Que está por trás da venda do time. Os sócios merecem debater um tema tão crucial. Acho que ele aborda pontos bem delicados. E ele está dizendo algo que talvez seja verdade, que é que há 20 anos o Florentino de antes, aguentava um debate mais perfeitamente e agora não. Ou seja, ele está usando suas armas de adversário, de alguém que é favorecido pelas pesquisas, etc. E tem, vamos dizer, que em teoria vai ganhar, né? Ele canalizou isso por causa da entrevista de Florentino no El País, por isso tem gente dizendo para o Florentino não falar, que quanto mais ele fala, pior fica, porque o Florentino é mais de ações do que de palavras, na verdade. E sempre foi assim. Acho que a outra candidatura usa bem isso para lançar desafios agora, colocando como referendo vender ou não o Real Madrid. Senhor sócio, vocês querem vender o Real Madrid? Que essas eleições sirvam como referendo, não é? Me parece que são cartas bem jogadas. Ele mencionou Anas Lagarde, falou sobre o cartório.
Vamos falar dessas duas coisinhas, mas antes quero contar algo para vocês. Olha, é que tem tudo a ver. Ou seja, ele não minimizou o assunto, pelo contrário, colocou ainda mais peso. E como ele vai acrescentar ainda mais? Pois é, colocando-o como diretor esportivo. Foi isso que Miguel Serrano disse no vídeo dele hoje de manhã. Seria Fernando Hierro. O diretor esportivo seria, ele mesmo nos confirmou, de Henrique Riquelme, um Fernando Hierro. Ele já trabalhou com Ancelotti como auxiliar técnico na temporada 2014-2015, uma temporada ruim do Madrid. Chegamos às semifinais da Champions e disputamos a Liga até o fim, entre outros, mas enfim. Depois, lembrem-se de Hierro como diretor esportivo das seleções da federação. Foi na Copa do Mundo da África do Sul, quando a Espanha ganhou? Acho que sim. Depois ele esteve, lembrem-se, como substituto de Lopetegui após o ocorrido antes da Copa da Rússia, mas não pôde fazer nada como treinador. Esse seria o diretor esportivo. Fecho o parêntese e agora vamos falar de duas coisas. O caso de Anas Lagari e o do tabelião. Está dizendo aqui Bruce Wayne, mostrando que há o lado bom e ruim. Diz Bruce Wayne, isso já foi tudo inventado, ou seja, está tudo inventado. Fonte firmou em cartório que não fará do Barça uma sociedade anônima. O candidato critica Joan Laporta, dizendo que ele ameaça o modelo de propriedade dos sócios. É verdade que está tudo inventado? Insisto que não é má ideia. Ele poderia dizer ao Florentino, vamos ao tabelião fazer isso. O tabelião, que se falou muito do tabelião nessas semanas, por causa desse assunto também, que é quem tem que dar o aval, quem tem que deixar ali. Bom, então é uma prova clara, como se diz, não, notarizado, se diz assim. Talvez eu esteja falando a palavra errada, mas que o voto é real, né? Recentemente alguém me escreveu dizendo, se não for feito assim, pode acontecer como antes, quando Florentino falava que até os mortos votavam. Para que realmente o processo seja mais limpo, entende-se. O que acontece é que todos se enrolam por causa do tempo e tem muita gente que pode votar por correio e não consegue fazer isso, né? Bom, vamos lá, o assunto de Anas Lagari. Bom, você mencionou várias vezes, e se for verdade que Anas Lagari na época ajudou o Barça. O Real Madrid ajudou o Barça quando o Barça estava muito mal financeiramente. É verdade, antes de estourar o caso Negreira, falamos muito sobre se talvez Florentino já sabia o que tinha acontecido com Negreira, já sabia do caso Negreira. Antes de estourar, naquela entrevista no Largueiro, ele disse ao jornalista catalão, como o Madrid ganha mais Champions que ligas? Eu te diria, mas você não gostaria. De todo modo, é verdade que era 2022, e é verdade que ele dá da ideia da alavanca real, não daquela de agosto de 2022, que é a fictícia. É aquela que dizem que vão receber um dinheiro através da Orfeus Média com Jaume Rouras e sócios.com. No final, eles dão 10 para cada um, mas a alavanca nunca chega a esse dinheiro, que estava apenas escrito em um papel, enganando no papel. Tebas ou se deixa enganar e inscrevem Lewandowski, Condé, Íñigo Martínez, etc. Essa é outra alavanca que o Madrid poderia ter denunciado na época, mas não fez. Agora, tão dignos contra o Barça, por que não denunciamos aquilo? Isso não prescreveu, o que aconteceu em agosto de 2022, que eu saiba. Bom, quanto tempo faz isso? Vai fazer 4 anos. Não sei se é um caso grave, embora os casos muito graves prescreviam em 3 anos. Os casos graves, que não são muito graves, têm o prazo de prescrição mais longo na lei do esporte, se não me engano. Incrível! Mas enfim, o Madrid nunca reclamou daquilo e para mim é claramente um título ilegítimo do Barça. Inscreveu gente que não podia inscrever com um dinheiro que nunca chegou. Mas enfim, o caso é que dizem que Anas Lagari ajudou o Barça, e o Real Madrid, ter essa ideia de seguir em frente através de uma alavanca que foi a que realmente funcionou, né? A boa, desculpa. A dos direitos de transmissão. Laporta confirmou isso recentemente no partidazo de Cope, durante a campanha eleitoral das últimas eleições do Barça. O senhor foi ajudado pelo Florentino com as alavancas? Isso é verdade? E Anas Lagari. E bem,
O que ajudou, ajudou. Reparem. Poderia ter dito não, faz essa cara e fala, bom, o que ajudou foi que o fundo que... Estava vinculado à Superliga, teve interesse na operação das alavancas. Chegou um momento em que eu disse, aqui na Superliga prometeram ao Barça que receberia 300 milhões. Reparem, manter-se na Superliga e esses 300 milhões não aparecem. Eu me encontro numa situação em que há muita pressão da CAR e muita pressão da UEFA. Nós estamos em, digamos, económica, naquele momento estávamos em uma situação delicada que salvamos o clube graças a isso. E eu disse, se esses 300 milhões não chegarem, eu saio da Superliga. Eu saio da Superliga. Florentino ajudou? Quem ajudou foi a Superliga, mais especificamente seu fundo. Não, aqui quem ajudou foi a Superliga. Porque Florentino ajudou? Não, aqui quem ajudou foi a Superliga. E quem era a Superliga? Florentino. E quem falava no ouvido do Florentino? Anas Lagari, porra. Então reparem, existe uma janela de Overton aqui que eu acho muito engraçado ler certos jornalistas que compram tudo o que o Florentino diz. Mas tudo é tudo, cara, que ele fala. Vamos ver, mas algo é como quem compra tudo o que o Sanches diz. Estão diminuindo e os ratos estão saindo do barco do Sanches. Você pensa, bom, já deu, não dá para acreditar em tudo desse cara, nem de outros políticos. Não se pode confiar totalmente em ninguém. A não ser que seja uma pessoa perfeita, inacreditável, os mesmos que falavam aquilo, agora seguimos com essa janela de Overton que mudou ao longo do tempo. Não, porque Zeferin é nosso inimigo, agora tem fotos com Zeferin, cara. E que bom, porque amanhã, quando disserem que com Tebas é impossível, vai estar com Tebas, e que bom com Tebas. Poxa, não pode ser. Eles acham certo esse negócio do Laporta e que a gente ajudou o Barça naquela época? Caramba, é verdade que o caso ainda não tinha estourado, não é pra rir ainda. Cuidado! Mas é verdade. E aqui, Florentino, eu tenho isso aqui. Na entrevista do El País de hoje, ele não fala de verdade. Ele diz, há 2 anos eu disse que o Real Madrid e o Barça deveriam se ajudar mutuamente. Vai fazer 2 anos, em novembro de 24. Não, perguntam para ele. Há 2 anos falei que Madrid e Barça deveriam se ajudar. Se o Barça fosse um clube normal, por que não haveria essa ajuda? Mas quando você descobre que eles estavam pagando o vice-presidente, a associação de árbitros durante 20 anos, e você diz, não, Florentino, aí foi quando eu mudei e fui o primeiro a estar lá, nunca mais voltei ao Camp Nou. Não vou parar até que isso seja esclarecido e a federação e a liga, que não fizeram nada. Os dois aparecem para encobrir seus rastros, mas não fazem nenhuma pergunta. Enfrentei a UEFA e vencemos o TJUE. Nesse ponto, você está certo. Mas claro, mas Florentino, cara, de verdade, é muito fácil. Vai, está aí. Ele tenta não ser prisioneiro das próprias palavras, mas é impossível, pois isso está aí. Mas então, quando você soube, foi aí que mudou? Mas se tudo isso já estava em fevereiro de 2023, o caso Barcelona Negreira, e você diz isso na Assembleia do Outono de 24... Mas do que estamos falando? Isso de me tomarem por idiota me faz muito mal. Mas esse ou qualquer um. E cara, enfim, não sei, mas tem gente que compra tudo dele, que compra tudo. Mas como é possível que alguém acredite em tudo que uma pessoa diz? De qualquer um, insisto. Bom, por onde vamos? Eu, de verdade, sério, volto a dizer isso não está me fazendo bem. Eu digo isso para quem cutucar um pouco e ver quando para uma pessoa dizer certas coisas não faz bem. Mesmo assim, mas mesmo assim ela faz, é porque está contando a sua verdade, a minha verdade, que não precisa ser a absoluta. E neste canal eu não posso oferecer outra coisa que não seja isso. É que eu não tenho estômago para o contrário. Poxa, se eu vejo que estão me dizendo isso e não é verdade, tem que falar. Obrigado. Como eu disse, sobre a porta. Mas antes, o que eu estava contando para vocês sobre Jaureguizar. Senhor Jaureguizar, é aquela conta do Twitter. Ele explica rapidamente o motivo da mudança do modelo de propriedade do Real Madrid, que não pertence aos sócios. Sua forma societária é a de uma associação esportiva.
Forma simples de organização em que o patrimônio não tem dono específico. Os sócios administram escolhendo presidente e diretoria periodicamente. Historicamente, especialmente no futebol espanhol, esse modelo simples de propriedade permite que terceiros se apropriem dos clubes, levando a mudança para a empresa com titularidade. Isso é comum em outros setores no mundo financeiro. A forma mais comum de empobrecer o clube a curto prazo, de modo que sua aquisição se torne inevitável e seu valor seja muito baixo. Para isso, pode-se sobrecarregar o clube com dívidas, enfraquecendo o balanço e gerando uma crise de liquidez. Ou então, comprometer as receitas futuras para provocar uma falência técnica, a econômica, de liquidez, ou então, comprometer as receitas futuras para provocar uma falência técnica. Esse método foi muito utilizado no passado. Dívidas com a fisco, por exemplo. A segunda é mais sofisticada e atinge não só a propriedade, mas também as receitas do clube, que ficam limitadas e desviadas para terceiros. De qualquer forma, como não existe uma titularidade das ações, é muito difícil manobrar e manter a independência do clube diante dos riscos. As associações não foram feitas para um faturamento de mais de 1 bilhão de euros, e o clube, essencialmente, não se encaixa nesse modelo. Precisa de um maior. Essa necessidade surge, em primeiro lugar, para defender a independência e a liberdade do clube contra tentativas de apropriação por terceiros, mas também para manter a competitividade em uma época em que o futebol está mudando e evoluindo para se tornar o grande esporte global. O futebol não se encaixa no modelo atual. É verdade que é um modelo de meados do século passado. E, bom, os tempos vão mudando, isso é certo. E talvez o futebol que está por vir, esse modelo seja complicado de continuar mantendo, né? Mantendo. É insustentável, né? 7. Pontos a mudar. Calendários unificados e transmissões abertas com o modelo freemium, que aqui deve ser premium. Por aqui, imagino que será premium. Unificação do fair play. E, em geral, uma governança muito mais desenvolvida em nível europeu e mundial. Essa mudança de modelo é imprescindível, como espero que tenha ficado claro. Agora, o como fazer isso é extremamente complexo por causa da legislação vigente. Vamos focar nisso conforme surgirem informações da candidatura de Florentino Pérez ou do clube, caso ele vença e inicie o desenvolvimento. Por isso é que estão dizendo que não sabem, ou seja, sabem que a cada sócio caberia uma quantia, mas não sabem depois disso como seria se o sócio quisesse vender, como seria feito e tal. Então, mas aqui surgem várias perguntas. Por exemplo, tem um comentário que eu vi antes, eu não sabia disso, de alguém que está, Natália Pastor, na cidade há algum tempo, que está discutindo isso. Diz: o modelo Bayer não é aplicável na Espanha, porque nossa legislação comercial é diferente da alemã. Se um clube transforma seu modelo societário e os sócios passam a ser acionistas, vigora o decreto real sobre a sociedade anônima. Abrir a porta para os 5% significa não poder fechá-la. Que isso possa ser um risco. E que possa ser realmente um risco abrir a porta. Porque uma vez aberta, talvez depois de começar, não tenha mais volta e voltamos àquela questão da janela de Overton. O que talvez parecesse impossível até de dizer. Como assim? Vão privatizar? Como assim? Isso vai virar sociedade anônima? Parecia impensável. Talvez com o tempo eles vão te convencendo, e aí quando você percebe, agora já falam em 5%, e depois, quando te disserem, estou falando de uma possibilidade, e depois, quando te disserem 15 ou 20, aí você já diz, bom, então 15 ou 20, tudo bem, então eles vão te convencendo. Mas a gente está vendo isso na política. Se coisas que antes, há anos, pareciam impossíveis, agora de repente já foram nos convencendo, né? E eu me pergunto, Florentino diz que aquele que vai pagar os 5 para saber quanto vale o clube não vai ter nenhum tipo de comando, nem decisão, nem nada. E então, por que ele paga 500 milhões pelos 5% para que ele paga? Obrigado. Será que o clube também não precisa de dinheiro? Uns 500 milhões cairiam bem. Dinheiro sempre é bem-vindo. É necessidade de dinheiro? Talvez não estejamos tão bem quanto pensamos. É por causa do que conta o tal Jauregui Zareste, pelo que o Florentino fala, sem explicar direito, e eu entendo que tenha sócios que fiquem com medo.
Mas um cara ou um grupo, um fundo, seja o que for, que paga 500 milhões e não deixam ele fazer nada. Para que ele paga? Para que ele paga? Não, é que estamos dentro do Real Madrid. Que bom. A gente acredita nisso? Não sei. Não sei. Não sei. Por quê? Como eu disse, essa coisa da janela de Overton, que agora faz a gente ver isso como algo normal e que muita gente está aplaudindo, se vai conseguir alguma coisa contra o Barça, com certeza está fantástico. Agora somos amigos do Zefferin, sendo que antes nem podíamos vê-lo. Também temos foto com o Alkelife, somos super amigos dele. O dono do clube está aí. Bom, o que colocaram lá? O Emir, para gerir o clube-estado. A gente não podia nem ver ele. E agora estão de abracinhos. E os malabarismos que alguns jornalistas estão fazendo para normalizar isso o quanto antes. Era então o mesmo que eu dizia, que com esses aí nem até a esquina dava para ir. E continuo pensando o mesmo. De Tebas, então amanhã talvez vejamos Florentino com Tebas. Os que hoje criticam Tebas logo dirão que está tudo bem com ele, pois precisam ser amigos da Liga novamente. E você pensa, então tá. Então, pessoal? Então? Olhem aqui. O lance do Melchor Ruiz, cara. Melchor Ruiz. Olha, Melchor Ruiz, eu não conheço ele pessoalmente. A gente se segue no Twitter. Ou talvez ele já nem me siga mais. Quer dizer, é possível, ele já não me segue mais. Ele já não me segue mais. Mas você me seguia até pouco tempo. Dá pra ver. Ei, ainda não disse isso, mas está funcionando. Qual era o filme em que ele via os crimes antes? Não lembro. O que isso está me dizendo? Ele deve ter visto antes, não é? Como critico o Florentino, ele não gosta do que eu digo. Que curioso, cara. Bom, então, olha, agora sim, com todo motivo, né? Não é por causa dele. Usei ele só como exemplo. Olha, tem mais gente aqui, né? Neste tweet diz, formas de estar na final da Champions em Budapeste. E aparece Florentino com Infantino, com Zefferin e com Alkelife. Olha a foto de Alkelife. Depois, inclui aquela questão do ônibus do Henrique Riquelme, tentando ridicularizá-lo, como mencionamos no vídeo anterior. Vocês acham que isso faz sentido, cara? Vocês acham que isso é lógico? Mas como o Henrique Riquelme vai estar lá se nem consegue entrar? Mas quem convidou para isso foi o Ixo, claro, e o Florentino Pérez, que é candidato, mas continua sendo presidente. Como ele não iria convidá-lo? E além disso, bom, essa mesma foto ele não poderia ter tirado há um ano. Essa mesma foto mostra as maneiras de estar na final da Champions, ele não teria conseguido tirar. Beleza. Quando o Madrid jogava finais, sim, era um compromisso também. Mas lembrem das caras fechadas, né? Então essa é a linha que alguns jornalistas estão seguindo, não sei se vão dizer ou não, mas também não tem problema. Se ele trabalha na Real Madrid Televisão, podem dizer, quem te paga é o Florentino. Aqui cada um fala o que quer, mas há limites. E para mim isso, pessoal, não me parece certo. Vamos tentar informar, dar algumas versões, dar outras. Logicamente, todos nós temos nossa subjetividade. E pode haver mais coisas que nos convencem de um lado do que do outro. E esse canal é uma prova disso. Aqui eu falo o que eu quiser. Mas acho que há limites que não podem ser ultrapassados, mas estão sendo muito desrespeitados. Demais. Dos dois lados. Mas, porra, eu vi muito mais apontar o dedo para um lado do que para o outro. Também porque um lado é mais poderoso do que o outro. Como falei no vídeo anterior, sábado vou para a Copa do Mundo de futebol. Viajo para os Estados Unidos. As eleições são domingo e não votarei por correio. Então, não votarei. Eu sempre quis debate nessa campanha para ouvir e principalmente informar. Nenhum dos dois me convence. Nenhum dos dois termina de me convencer por vários motivos. Florentino tem um histórico espetacular e um passado recente maravilhoso, mas o que me preocupa é seu presente. Cada aparição pública me preocupa ainda mais. E do outro,
com nomes e com coisas que está fazendo. Algumas me parecem positivas e outras negativas, e eu tenho minhas reservas. Para que esse homem seja presidente do Real Madrid? Claro, mas em algum momento alguém terá que ser, que não seja o Florentino, e eu comemoro que alguém possa se candidatar. Porque senão estaríamos falando de novo. Ninguém se atreveu ou conseguiu. Agora, como contei no vídeo anterior, isso deve alegrar os madridistas e sócios em geral. Ou seja, para sócios e madridistas, mas não estão vendo assim. Não vou me enrolar mais, já falo há muito tempo. Que tudo corra bem para vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, ajudem a bombar, por favor, ajudem a bombar. Isso ajuda muito. E é isso, nos vemos no próximo. Tchau.